Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 7, versículo de número 3 e 4 e 5. Diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Irmãos, Davi aqui ele faz uma oração sincera ao Senhor. Ele aqui mostra que o seu coração estava certo, de que ele estava justo perante o Senhor, porque eram muitas as pessoas que perseguiam Davi, eram muitas as pessoas que queriam o mal de Davi. Todavia, quando Davi faz essa oração, ele deixa claro, ele está pedindo para que o Senhor haja sobre a vida dele. Ele está pedindo para que o Senhor venha agir sobre as situações que está acontecendo ao redor de Davi, porque eram muitos os que acusavam, eram muitos os que perseguiam, e Davi, assim como nós, também tendo seus sentimentos, ele recorre ao Senhor, implorando ao Senhor que viesse a agir com justiça, viesse a olhar para ele, porque ele tinha essa certeza: eu não fiz mal àqueles que me fizeram bem, eu não tenho coragem de fazer mal àquela pessoa que só me faz bem. Então Davi está com esse sentimento, um sentimento em que ele vê as pessoas o acusarem, sendo que ele tem o desejo de fazer o bem e está fazendo o bem. Davi ele tem agora esse desejo no coração de pedir a Deus por justiça. Davi ele vai orar a Deus pedindo por justiça, porque quando ele vê ao seu redor, ele vê pessoas o acusando, pessoas fazendo com que ele viesse a ser cada vez mais olhado com os olhos diferentes pelas acusações que eram feitas. Só que o Senhor em todos os momentos estava com Davi. Só em todos os momentos o Senhor estava olhando para Davi. Os olhos do Senhor estavam sobre Davi. E assim acontece muitas vezes em nossa vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós, mas muitas vezes podemos esquecer disso. É por isso que o Senhor ele permite problemas acontecer, para que nós venhamos orar. Pense, quando não acontece muitos ou tantos problemas em nossa vida, muitas vezes nós esfriamos em buscar a presença de Deus, até mesmo com aquela intensidade. Muitas pessoas, quando elas passam por situações, por desertos, por tempestades, por vendavais, elas recorrem ao Senhor com uma grande intensidade em seu coração, choram, se humilham, se derramam na presença do Senhor, mas quando está na paz é difícil sair uma lágrima, é difícil clamar ao Senhor, é difícil se humilhar, é difícil usar a intensidade, mas o Senhor ele sabe trabalhar no ser humano. Ele sabe aproximar o ser humano bem pertinho dele. E nós devemos ter essa sensibilidade. Nós devemos ter a sensibilidade ao agir de Deus, para que nós venhamos se aproximar do Senhor e não se afastar. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Temos que estar convictos dentro de nós em querer fazer o bem, ter o desejo de fazer o bem até mesmo àqueles que nos querem fazer mal. Nós temos que ter esse desejo diferente, porque se você tem o desejo de fazer mal àquele a quem quer te fazer mal, então está sendo igual a ele. E nós fomos chamados para ser luz para o mundo, sal da terra. Aí está a diferença. Nós fomos chamados para sermos diferentes.
E a diferença muitas vezes vai ter que custar a nossa própria vontade. E se for parar um pouquinho para pensar, não é uma vontade tão boa, é uma vontade má que nós temos que exterminá-la, temos que deixá-la de lado, destruí-la. Sabe por quê? Porque como o coração do ser humano ele é mau, então o ser humano ele precisa de um novo coração. E esse coração é o coração de Cristo. Esse coração é o coração do Senhor Jesus Cristo, um coração puro, um coração santo, um coração amável, um coração misericordioso, um coração sábio, um coração perfeito. É isso que o homem precisa, de um coração perfeito. E só quem pode ter esse coração perfeito é o Senhor Jesus Cristo. O homem ele só pode ter esse coração perfeito quando Cristo habitar nele plenamente. Nós temos que entender algo. Assim como Davi ele foi perseguido, também seremos. Mas assim como Davi se ajoelhou para orar, orava e orava e orava, temos que fazer a mesma coisa. A nossa sinceridade com o Senhor deve existir. A nossa busca a Deus deve existir e não deixar se esfriar. Pelo contrário, agir com grande sabedoria, com grande misericórdia, com grande fervor em nosso coração. A sabedoria para fazer com que nós venhamos caminhar integramente, retamente, a misericórdia, entendendo que nós temos que perdoar conforme nós andamos, para que assim o Senhor nos perdoe também. Necessitando da misericórdia de Deus, também temos que usar a mesma misericórdia para com os nossos irmãos e com fervor, para que não venhamos nos parar. Diga comigo: Espírito Santo, ó Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza e Tu sabes, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor e precisamos de Ti. Então limpa-nos, purifica-nos e exalta, pois, o Teu santo nome. Não nos deixe caminhar erradamente, mas que os nossos olhos sejam fitos nos céus, que os nossos olhos sejam fitos no Senhor, que nós sempre venhamos nos focar no Senhor, assim como o Senhor olha para nós, que os nossos olhos para Ti não se apartem, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cuida, Senhor, cuida de mim, da minha família, dos que me pertencem, e o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus.